Senhor Deus Pai, muito obrigado mais dia, Senhor. Agradeço por este culto, Senhor, está nos dando, Senhor. Peço que o Senhor possa estar nos encaminhando na Sua palavra, Senhor. Agradeço pelas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Cuide de cada um aqui na hora de ir para suas casas, Senhor, também. E por essa semana que foi muito boa, Senhor. Agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus eu agradeço. E também te peço que o Senhor possa estar nos ajudando a lutar contra nós mesmos, como vimos no vídeo aqui. E em nome de Jesus agradeço por tudo. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Como nós vimos Romanos capítulo 13, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 7, verso de 1 a 6. Romanos 7, de 1 a 6. Acabamos de ver um vídeo do John Piper falando sobre guerra espiritual, essa luta, contra nós mesmos, não contra principados e potestades, não contra pessoas, mas de que devemos lembrar que a guerra nos mantém alertas. A guerra nos mantém vigilantes. E nessa luta, o apóstolo Paulo trata o livro de Romanos com toda essa seriedade, não é? E eu quero, juntamente com vocês, então, fazer a leitura de Romanos 7, de 1 a 6, na qual nós vamos meditar nessa noite. Então diz assim o texto da Sagrada Escritura: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se a outro homem, porém se morrer o marido, está livre da lei e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, e deste modo frutifiquemos para Deus. Versículos 5 e 6. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarmos ou frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que a lei estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na velhice ou caducidade da lei. Muito bem. É interessante que o apóstolo Paulo aqui, ele vai usar esse texto de Romanos 7 para falar sobre a justificação, sobre a nossa salvação, e o exemplo maior que ele coloca aqui para ilustrar é o casamento. O texto não fala propositalmente, especificamente sobre casamento. Não é essa a ideia de Paulo em Romanos, ainda mais Romanos capítulo 7. Porque o apóstolo Paulo, na verdade, queria conhecer Roma, queria ir, embora isso não foi possível livre. O apóstolo Paulo foi para Roma, mas já preso. E é interessante que no ano 57 da era cristã, ele escreve essa carta com o intuito então
de não só ir para Roma, mas ele sabia dos problemas que a igreja havia ali, e que era acerca da justificação. E é por isso então que Paulo vai ilustrar e usar, ao tratar justificação em Cristo, dessa salvação em Cristo, e ele usa algo muito nobre, algo muito distinto, muito digno, falando sobre o casamento, o matrimônio. Então nós veremos aqui 3 verdades no casamento que ilustra claramente a união de Cristo com a igreja. E a primeira delas que nós vamos encontrar aqui está substanciada no versículo de 1 a 3. Se o casamento é o exemplo mais nobre, mais digno para falar sobre justificação, que é ser declarado liberto, ser declarado justo, estar unido a Cristo pela fé em Cristo, nos traz então essa dignidade. Porque quando estamos em Cristo, nós somos enxertados em Cristo, nós somos inseridos em Cristo, embutidos em Cristo, somos inteiros nele. Em Cristo nós somos ricos nessa unidade. Pensando nessa carta onde o apóstolo Paulo fala sobre a nossa justificação, a nossa garantia, a nossa certeza da salvação, ele não poderia deixar de falar sobre o casamento. Nós temos que lembrar dessa união perfeita, exclusiva, para que o nosso casamento reflita a Trindade em Cristo, porque é nele que tudo acontece, é somente em Cristo que tudo subsiste. Muito bom, irmãos. Depois de nós vermos o vídeo de John Piper falando sobre essa guerra espiritual, que nós temos que lutar contra a nossa natureza pecaminosa, podemos ler o texto então de Romanos capítulo 7. Eu vou ler o texto da forma como nós vamos estudando, tá bom? O livro de Romanos, o apóstolo Paulo então escreve com o intuito de falar sobre o quê? Não sobre o casamento, embora o capítulo 7 de 1 a 6 fale sobre o casamento, para ilustrar sobre aquilo que o apóstolo Paulo queria tratar, que é sobre a justificação, que é aquilo que Paulo via com a igreja de Roma, essa dificuldade deles entenderem que eles eram justificados. E por isso então Paulo escreve essa carta, embora ele só foi conhecer Roma e foi para Jerusalém já como prisioneiro, mas ele então escreve essa carta para mostrar que em Cristo nós somos então embutidos, somos íntimos, estamos inclusos nele. Em Cristo nós somos também enxertados, inseridos, inteiros em Cristo. E aí então, o casamento sendo algo mais nobre, mais distinto e digno, Paulo aponta de que o casamento pode ilustrar, que é o que nós veremos nessa noite, 3 verdades no casamento que ilustram a nossa união com Cristo Jesus. Então o versículo de 1 a 3 mostra essa primeira ilustração dessa unidade de Cristo com a igreja. O apóstolo Paulo, no ano 57 da era cristã, ele escreve para que nós possamos entender de que não há um problema de não entender, de achar que há perda de salvação. Não.
Em Cristo Jesus dá para entender claramente essa justificação, que é ser declarado livre, justo de condenação e sim termos a nossa salvação. O casamento é algo tão perfeito, tão nobre, que nós temos que lembrar dentro do nosso casamento que temos que então refletir a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos acompanhar a leitura de 1 a 3. Portanto, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada à lei, ao marido, enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, do casamento, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem, porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então nós temos aqui essa união maravilhosa em Cristo Jesus, eterna, perpétua, que é usado como ilustração a união do casamento. E o apóstolo Paulo aqui então mostra de que nós, é bem interessante isso, eu vou tentar ser bem sucinto, o máximo possível, transparente, prático e claro. Nós éramos casados com a lei, e essa lei nós não conseguimos cumprir. Imagine você ter uma esposa, ou as mulheres tendo um esposo, em que você tinha que cumprir todas as regras. Olha, o prato da refeição do jantar será servido às 8h31 e tem que ser às 8h31. E essa noite o jantar vai ser caviar e pão com sopa. Mas que lei chata é essa? Que cônjuge chato é esse? E nós vivíamos acorrentados e presos por essa lei. Antes fosse um esposo ou uma esposa que nós vivíamos acorrentados, tão terrível assim, cri-cri com horários, com regras do que comer, do que fazer. Mas como nós vimos, era um cônjuge do pecado. E vivíamos debaixo dessa lei. E ninguém conseguia cumprir. Vivíamos escravizados. Interessante que o apóstolo Paulo aqui está tratando também para os judeus que achavam que o casamento era como essa lei. E nós não vivemos mais debaixo da lei. E Paulo é tão sério aqui, de que ele vai mostrar que na lei, enquanto o cônjuge vive, está ligado o casamento. Assim é o alto padrão, o nível que Deus estabelece dessa ligação. Está livre para novo casamento, desde que a lei que ele trata, que é a lei de Moisés, a norma do casamento escrita lá em Gênesis. Mas nós começamos então a entender que o versículo de 1 a 3 fala que se casar com outro, isso se chama adultério. A Bíblia condena, mas o assunto aqui de sermos servos de um rei, aonde nos submetemos a esse Deus, como a palavra de Deus fala, negar a si mesmo e seguir a sua vontade, a vontade de um rei soberano, na qual devemos nos submeter a tal ponto de sermos crentes e servos verdadeiros. Não é cada um fazer a sua própria vontade ao seu bel prazer, mas se morrer, está livre para novas lutas. Agora, tratando e falando dessa lei que nos escravizava,
e que nós não conseguimos honrar a Deus. Como, por exemplo, temos 10 mandamentos. Pega um deles aí como exemplo. Alguém pode falar um? Não matarás. Não cobiçarás. É interessante que na lei era bem assim. Tem um aviso escrito não cobiçar, e é a lei que fomenta e agita o nosso coração a realmente cobiçar. Assim era a lei. É como lá em casa, meus 4 filhos, eu falo, olha, não mexe no computador. E parece que fomenta mais ainda, e quando eu vejo, está lá os 4 tentando ligar e entrar no negócio. E assim nós vivíamos na lei, escravizados desse pecado. Embora falando de casamento com essa união correta, que faz um link agora, que vai se conectar ao versículo 4. Então nós entendemos que essas 3 verdades no casamento que ilustram a união nossa da igreja com Cristo, ela está afirmando para nós de que o casamento é a maior ilustração de que o que Deus uniu não separe o homem, de que em Cristo eu fui justificado, eu fui liberto. Pastor Marcos, que maravilha e que bênção é! Por isso Romanos está dizendo que nós devemos lutar, guerrear com o nosso pecado. Isso vai nos fazer estar vigilantes e atentos para honrarmos aquilo que Cristo fez, que é nos declarar justos, livres, libertos, salvos. Nele estamos, lembra? Embutidos. Nele somos introduzidos. Nele estamos concretados, cimentados, e não há como dissolver isso. Você consegue, depois de um bom concreto usinado, hein, neguinho? Depois separar o cimento da água, da pedra, da areia? Impossível. Assim também a nossa união com Cristo, usando também a união do casamento. E agora no versículo 4, ele vai dar uma outra ilustração aqui. E ele diz assim no verso 4: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Ele começa o versículo 4 dizendo: assim, meus irmãos. Ele vai ilustrar novamente. E ele então diz o seguinte: por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. A este modo frutifiquemos para Deus. Temos aqui a segunda verdade no casamento que ilustra a nossa união com Cristo, da igreja com Cristo. Vimos o casamento e agora vimos que também ilustra a libertação da lei. E essa libertação da lei que o verso 4 apresenta é muito claro, essa prática aqui. A lei é como esse cônjuge difícil. Não conseguimos cumprir as suas exigências. Éramos casados com uma lei sangrenta. E não foi essa lei que morreu. Interessante que o texto está dizendo assim: que se um dos cônjuges morrer, o outro porventura poderá se casar. Só que com a lei é diferente. Aqui não está dizendo que a lei vai morrer.
Aqui está dizendo que nós morremos. Lembra que a lei é como se fosse um esposo e uma esposa. Só que agora fala que nós morremos para esse cônjuge. Nós morremos para a lei. E é bem interessante aquilo que Paulo afirma, por quê? De que quem morre é que casa de novo. Pastor, não estou entendendo. Para casar de novo é quem ficou vivo que casa, certo? Mas para com a lei do pecado, em que nós morremos para esse cônjuge, seja esposo ou esposa, não é? O morto é que casa de novo. E foi isso que Jesus fez. Quando nós morremos e nós combatemos, nós guerreamos contra o nosso pecado. E Ele fez isso por nós na cruz. Logo, quando nós nos convertemos, nós então morremos para a lei, para esse cônjuge terrível. E quem morreu está pronto a casar-se novamente e não se casar com qualquer um, mas com o Senhor Jesus. Amém? E o texto fala que o morto então, que pode casar de novo. Nós morremos para a lei e casamos com Cristo. Preste bem atenção, porque o versículo 4 diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Quem é esse outro? Na qual agora nós nos tornamos tendo um dono. Esse outro é Cristo. E ao se unir com Cristo, Ele casando conosco e cada um de nós com Ele, o texto fala a quem ressuscitou dentre os mortos. Ele, além de estarmos mortos, nós conseguimos casar-se com Cristo, porque Ele nos dá vida e vida em abundância. Nós temos uma vida e vivemos em novidade de vida. Ele nos ressuscitou dentre os mortos. Em Cristo nós somos ressurretos. Ir para o céu não é viver para a lei, mas para Cristo. Somos mortos e recasados com Cristo. Estamos tão unidos em Cristo que Ele usa essa ilustração de que o casamento, de sermos recasados em Cristo, somos viúvos da lei e livres da lei. Interessante que as pessoas falam o seguinte, de que quem ficou viúvo não é quem morreu. Ou é quem morreu? Hein, Tiago? Fulano de tal morreu e fulano ficou viúvo. Não. Quem fica vivo não fica viúvo, porque acaba casando de novo. Mas sim quem morreu ficou vivo. Mas em Cristo Jesus, quem morreu voltou-se a viver e casar-se novamente. Que isso vem impactar o seu coração. Vem ao meu coração no seguinte sentido: por isso que eu devo guerrear contra o pecado e não abaixar a guarda, porque essa união que eu tenho em Cristo, que é ilustrado o casamento e que é ilustrado a morte para a lei, ou como vimos, a libertação da lei. O verso 4b mostra que esse casamento com Cristo é tão importante que o casamento com Cristo gera filhos. O texto fala que gera frutos. Isso é maravilhoso. O finalzinho do verso 4 diz assim: a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos e deste modo frutificar
frutifiquemos para Deus. Olha que maravilha! Então eu vivia casado com a lei do pecado. Cristo vem e faz com que esse morto que éramos nós passa a morrer, a se divorciar para a lei do pecado, e o morto casa ainda mais com Cristo, e a família, o casamento é usado como exemplo disso, e agora libertos dessa lei, ao ponto de também termos frutos ou filhos que agradam a Deus. O verso 4 termina dizendo: frutifiquemos para Deus. O que é isso? Verso 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, irmãos, lembra quando nós vivíamos presos no pecado, escravizados no pecado? O texto fala: segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Nós éramos como um cadáver ambulante andando por aí, em estado de putrefação, um esgoto humano, um túmulo gelado. Nós éramos como mortos vivos, mas agora em Cristo nós somos vivos e mortos, ao contrário, vivos, mortos para o pecado. E com essa nova vida, aonde nós não temos mais desejos pecaminosos e paixões mundanas, como nós vimos, a lei, ela liberava, a lei, ela despertava para o pecado, ela não refreava a gente mais, mas agora com Cristo em nós, essa natureza pecaminosa, ela foi amortecida, ela foi abafada. E agora o Senhor Jesus vem para nós que não vivemos mais na lei, mas na graça, diz: não cobice, não mate, não adultere. E isso foi amortecido, foi silenciado. Esse noivo tem a palavra maior, porque Ele nos ressuscitou, Ele casou conosco, nós começamos a dar não frutos de morte, mas agora frutos de uma nova vida. Ele ilustra o casamento, Ele ilustra a libertação da lei, e agora Ele também ilustra frutos de justiça. E nós em Cristo podemos lembrar que todo crente é casado. Não existe nenhum crente que não é casado, todos são casados. Até o Levi é casado, acredite se você quiser.